Duas coisas que não tem limite: ganância corporativa e sem noçãozice de jornalista. Deus o livre, quando eu fiz a pesquisa pro vídeo, envolveu de ter de ler algumas coisas que só na cabeça de jornalista mesmo. O título em questão do vídeo tem motivo, tá? Você já viu a figurinha do vídeo, se prestou atenção, mas o lance é o seguinte: dessa vez estamos fazendo o lindo, o fofo, o gracinha Sonic 2. Solidifica mesmo todas as bases do bom design dessa série de jogos maravilhosa, só que a gente não vai dar atenção para aqueles horrores. Fases gigantescas, diversos momentos de correr, fases com melhores perspectivas de exploração, pulos e plataformas adicionando de uma forma melhor para velocidade e não contra ela. Foda-se Marble Zone. Chefes que não contrariam o ritmo do jogo e... Deixa eu ir com calma, eu tô colocando a carroça antes dos bois. Por que Sonic 2 vendeu mais que sexo? Jogo sujo de palavras de jornalista. Na mesma época, a Madonna lançou um livro chamado Sexo. Ok, pra gente que nasceu no final da década de 80 ou depois, talvez pareça não fazer diferença, mas foi o bicho esse negócio. Mereceria todo um vídeo próprio dessa diva LGBT. Até hoje, de acordo com a Wikipedia, é o livro com a maior tiragem de primeira edição da história, com 1 milhão de cópias. Como sempre, o mundo caiu de pau na Madonna e não de jeito bom. It's better this way. I always feel better with something hard between my legs. E como Sonic 2 vendeu mais de 1,5 milhão no dia do lançamento, com lojas dos Estados Unidos fazendo a pré-reserva de mais de 2 milhões de unidades, já viu. O jornalista vai ter que ter uma manchete super engraçada, né? E deixa eu lembrar, numa porcaria de revista que o público-alvo são crianças e pré-adolescentes como principais consumidores. Falando nisso, revistas de época. As revistas de jogos na época eram o coração da propaganda das novidades em jogos durante a década de 80 e 90. E cara, é uma viagem ler elas de novo quando elas tentam ir além de anunciar e comentar jogos. Ou que nem essa revista britânica narrando uma entrevista com o Sonic como se ele fosse real e a busca de jornalista tivesse sido um filme noir de intriga, de cigarro, sexo e forma mais explicada. Não, peraí, deixa eu dar uma palhinha disso, deixa eu dar uma palhinha. Já havia conhecido Sonic, claro, numa conversa calma no seu clube privado na Rua Pique, em Londres, para falar dos detalhes dos livros de suas aventuras que eu estava escrevendo para SEGA. Tudo havia ido bem, eu pensei, então fui pego totalmente despreparado para a resposta hostil ao meu pedido de uma entrevista de perfil. Uma cortina de silêncio foi se cobrindo tudo ao redor do porco-espinho. As fileiras de sua equipe se fechando contra mim por completa. Mesmo meus contatos não estavam falando. Dois jogos meteóricos depois, fama, parece, havia tomado o porco-espinho. Eu estava com uma dificuldade cada vez mais insuperável de encontrá-lo para a entrevista. Eu estava determinado a ficar no encalço dele. Levou-me 4 semanas, 5.000 milhas e 6 caixas de Scotch. Mas eu finalmente o confrontei semana passada em uma pequena vila na costa marroquina, pouco depois do crepúsculo. Olha, jornalista com vontade de ser escritor. Só não é pior do que combinação de jornalista com advogado. Já pensou? E só pra recordar, em uma revista voltada pro público infantil e pra adolescente, o cara me falando de bebê Scott e romance sexual. Mas então, vamos pra essa maravilha da década de 90 que tava tentando destronar o Mario e parcialmente conseguiu por 1 ou 2 anos. Ah, cara, Nintendo dominava 90% do mercado de console dos Estados Unidos. Cara, 90%. Isso é loucura, mano. Sega fazia jogos tradicionais de tabuleiro, decide entrar no mercado de jogos eletrônicos com o SG-100 e depois o Master System, e com o Sonic 1 do vídeo anterior passam a dominar 65% do mercado. Nintendo, the once untouchable king of console sales, loses the coveted market majority to Sega. Isso não é pouca coisa. A decadência dela é que é triste. Mas isso não é pra hoje. Como eu disse no outro vídeo, Sonic já era bom, ainda que com alguns problemas, mas Mega Drive já tava lá, o Genesis nos Estados Unidos. Deus me livre, até pra entrar no mercado os caras tem que ser bíblico nos Estados Unidos, ou paizinho besta e conservador. Sega precisava de um mascote pra competir, e a história oficial é que eles abriram pra todo mundo da empresa mandar proposta. No final sobrou o Paca, Tatu e Cutia. Não, pera, Cutia não. Na verdade sobrou um coelho, um tatu e um urso. E do nada chegou o desenho do porco-espinho cheio de atitude adolescente do Naruto. Esse não, graças aos céus, cara chato.
o Naruto Oshima. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O desenhista do Sonic. Os botas eram iguais do Michael Jackson, do Clip Bad, mas com as cores do Papai Noel pra causar um destaque. E o jeito bad boy... Eu não acredito que eu vou falar isso. O jeito bad boy era do Bill Clinton. Olha, se eu não tivesse fontes primárias disso, eu nunca acreditaria numa paspacoada dessas. O jornalista me tirou sarro do livro Sexo da Madonna em nome de uma personagem baseada em um assediador de assessoras na pré-campanha presidencial. Ai, olha, é difícil às vezes, mas bora lá. Eu não vou culpar o Sonic, ele sempre manteve uma distância cordial das personagens femininas. Ainda que seja claro para crianças. Qual a sensação de jogar o Sonic 2? Aí a gente tem que falar sobre ex. Mas não ex ruim, ex bom. Que terminou tudo bem porque deu o tempo que tinha que dar. Aquele ou aquela que é bom de lembrar, mas já foi. Ai, que saudade do meu ex. Mas um dia a pessoa tá aí de novo. Vocês dois mudaram, o tempo passou, todo mundo passando por poucas e boas, e claramente você nota a possibilidade de vocês voltarem. E talvez seja o melhor. Bate algumas inseguranças, mas é claro, vez ou outra ele tinha uma companhia estranha, e você sempre esperava que ele melhorasse os compromissos dele. Não foi ruim, foi bom, mas tá claro que certas coisas poderiam ter sido melhores. Aí ele te nota e sussurra: vou acabar com o teto de gastos. Aí você tem certeza que vale a pena e que vai ser bom. Então, é isso jogar Sonic 2. É a volta com o ex que era bom e agora vai ser ainda melhor. Em relação ao jogo, felizmente não preciso me repetir muito se a gente lembrar do vídeo anterior. Ele corre, pula, desvia, rasga itens com os espinhos giratórios, mas agora tem duas adições maravilhosas, uma segunda funcionalidade do poste de salvamento e o famigerado Spin Dash. A segunda funcionalidade do poste de salvamento substitui o anelzão no fim da fase do jogo anterior. Chegou no poste com 50 mais moedas, abre a possibilidade com essas estrelinhas aí de conseguir uma esmeralda do caos em algo bem menos psicodélico do que no primeiro jogo. Ou seja, não precisa se garantir até o final da tela com essas moedas, o que dá mais chances de você conseguir as esmeraldas. Só que em contrapartida, você agora tem 7 ao invés de 6 esmeraldas. E completar esse circuito de corrida é muito sem noção. Mas do ponto de vista técnico, um avanço do caceta. Olha só isso daí. E agora o maravilhoso Spin Dash. Essa adição vai marcar todos os jogos posteriores do Mickey azul. Você abaixa, aperta pulo e ele fica girando no lugar. Soltou, ele sai em velocidade máxima. Olha, dizer que isso abre novas formas de evoluir do jogo é falar pouco. Com velocidade suficiente você consegue em diversos cenários passar de uma plataforma para outra sem pular. E combinado com o fato de que os espinhos do Sonic estão girando para rasgar tudo, muda muito como você pode jogar. As áreas não tem mais 3 atos. Em geral elas têm 2. Um apresenta os conceitos da área e o outro elabora em cima. As exceções são as áreas finais do jogo, mas eu falo delas na hora. E agora cada tela tem mais que o dobro do tamanho do que no primeiro jogo. Dá um ligue. Notou uma diferença? Aqueles 3 caminhos de antes das telas dão espaço agora para trechos intercambiáveis. Quer ver eles serem usados? Vá ver um speedrun, eu continuo sendo ruim pra caramba. É muito louco de ver, principalmente se você já jogou e não conseguiu imaginar isso.
E como tudo é intercambiável, explorar é uma possibilidade, assim como querer pegar todas as moedas do mapa. Agora são 8 áreas com múltiplas telas e as 3 áreas finais têm cada uma tela. E isso levando em consideração o que o Yuki Naka, que foi o principal programador, disse. Vai lá, finge que você tá fazendo uma voz de japonês, vai? Finge que você tá fazendo uma voz de japonês, duvida. Nem fodendo. Há tanto que eu queria adicionar. Para Sonic 2 nós tivemos que remover muita coisa por conta de limitações de memória. Na verdade nós fizemos ainda mais 5 zonas e tivemos que remover todas. Na verdade houve uma zona que removemos no último minuto. Ela estava completa, mas não poderíamos utilizar por falta de memória. Simplesmente não havia espaço suficiente. E se lembra do quanto eu reclamei sobre o primeiro não ser sobre velocidade e a despeito de ter alguns momentos? Vocês lembram? Então, se liga nisso aqui que o Yuki Naka, o desenvolvedor principal, no mesmo documentário da Game Tap. At the very beginning, honestly, it kind of gave me motion sickness. It was that fast. Sonic Team slows the game down just a bit while finalizing the star's mission. Viu só, puta que pariu, eu tava certo, caralho. Agora ele não vai calar a boca nunca sobre como tava certo. Claro que não, duvidam de mim, mas aí, tá aí ó, olha aí. Só pra completar a história, o Shinobu Toyoda, que era vice-presidente da SEGA na época, tava fazendo Sonic, o primeiro. Ele e o presidente da Mattel foram dizer pro presidente da SEGA que o lance era oferecer o junto com o console. Eu mesmo, quando criança, tive o jogo junto do console. O Nakayama, o tal do presidente, no meio da reunião, ficou vermelho de raiva, levantou puto, chutou a cadeira e falou: Você tem merda na cabeça? A gente ganha dinheiro com software e você quer dar de graça com videogame, seu porra? Que merda você tem na cabeça? A minha tradução pode estar meio imprecisa, mas acho que a conjuntura era essa. Saindo da sala, ele olhou pros dois e falou que já que tinham decidido que eles poderiam dar a palavra final, então eles que seguissem com a ideia maluca deles. De novo, a tradução tá imprecisa. Mas adivinha quem tava certo? Adivinha, além de mim. Emerald Hill, Chemical Plant e Aquatic Zone. Essas 3 primeiras áreas são um trabalho tesudo de reinventar as telas para ao mesmo tempo o Sonic correr e introduzir novas formas de dificuldade. Emerald Hill é um explora aí, corre, goza um pouquinho porque é gostoso. Com um novo elenco de inimigos. E é gostoso. Sem saber muita coisa, você pode terminar a primeira tela correndo toda e isso sem nem explorar direito. Se você explorar a tela, dá pra pegar as 255 moedas dela e já ver os segredos que ela põe pra você experimentar desde o início. Ela é a zona inicial, então tem pouca coisa que a gente não vai ter visto no vídeo anterior, mas, cara, que diferença. Nada de sofrimento, salvo o seu processo de aprendizado, que aqui não é socando e batendo de cara com tudo. Chemical Plant é a tela dos tubos, e que primeiro te mostra um pouco do Sonic debaixo d'água com direito a estresse pós-traumático do jogo anterior. E o jogo deixa você disparar desde o início. É como se os desenvolvedores tivessem descoberto que o legal é correr e não ficar sofrendo com plataforma. Inclusive, mesmo as plataformas são inteligentes no sentido de serem mais rápidas do que no anterior e eventualmente permitirem velocidade. O início da área tem esse momento interessante, ó. Uma plataforma e uma subida. A velocidade faz você vencer a subida, mas se não quiser, você usa a plataforma ou pula a subida. Por que isso é interessante? Porque a combinação aposta no jogador que joga mais vezes o jogo e explora formas de iniciar com mais velocidade essa tela. Os desenvolvedores, olha só, notaram isso, como se fosse um Mario 1.1. A Aquatic Zone faz um problema do jogo anterior, que é você perder o principal elemento do Sonic, a velocidade, quando está debaixo d'água, que era ridículo. Claro, você tem de ganhar momento, mas você corre de verdade, e com Spin Dash, você pode disparar de onde você já tá. Inclusive, parece que o jogo te estimula isso, essa tela, porque várias vezes... Puta que pariu. Várias vezes você vai ter esse bicho cortando seu caminho de surpresa. Inclusive, vai, assim, ficar mais claro como a cada tela, tudo tá mais em ordem com o tema da área e as mecânicas que você tem que ficar usando no local. Para tudo. Que foi? Você não falou do Tails. Nossa, ok, isso foi uma heresia minha. Eu não falei do Tails, cara. Eu era apaixonado por jogar com o Tails quando criança, porque... olha pra ele, é tipo uma raposinha de 2 caudas, que você precisa? E isso também me leva a minha outra heresia, né? Não ter falado do modo 2 jogadores. Na verdade, o modo 1.5 jogador e o modo 2 jogadores.
O modo 1.5, alguém assume o Tails no segundo controle e ajuda o jogador 1 na tela. O modo 2 jogadores, você e outra pessoa com a tela dividida vão jogar tentando terminar a tela o mais rápido possível com a maior quantidade de moedas possível. O único porém é que não são todas as telas do jogo que ficam disponíveis nesse modo, mas a ideia é competir e não fazer o jogo todo. Olha, eu nem sei por onde começar, que isso é uma maravilha técnica. Os limites de memória do jogo já fizeram eles excluírem 5 zonas inteiras antes de lançarem o produto final nas lojas, mas isso só dá uma cabeça genial para acontecer, lidando com os limites de memória e processamento da época. Inclusive por isso não tem todas as telas para jogar no modo Versus, por questões de memória e processamento. Mas o Tails é o primeiro passo na expansão de um universo bizarro de personagens que só o Sonic poderia ter. Mas aí a gente é obrigado a voltar a jornalistas. Quando o Tails foi anunciado, Repórter BR não foi informado do gênero da personagem. E aí, por alguma razão que pareceu óbvia à época, o Tails tinha que ser uma menina e uma espécie de parceira do Sonic. Tá duvidando? Vê esse artigo aqui, acompanha. Só que, desta vez, nosso herói não está sozinho. Tails, uma raposinha com 2 rabos, daí seu nome, é sua nova companheira de aventuras. Sonic é seu maior ídolo e nossa nova amiga tenta a todo tempo imitar todos seus movimentos. Ainda é muito novinha, tem apenas 4 anos e meio, mas sonha um dia ser como ele. Para quem não sabe, o Sonic tem 17 anos. Meu Deus do céu, jornalista de passar vergonha alheia. Ah, mas isso é um caso isolado, Baltazar. Tem um contexto, ele não falou de companhia amorosa. Ah, é? Então saca essa outra aqui que é pior ainda. O porco-espinho mais famoso do planeta tem a companhia constante de Tails, uma simpática raposa de 2 rabos. Aliás, Tails ganhou carteira de identidade. Ela responde pelo pomposo nome Miles Prower. Ela não desgruda dos pés de Sonic um segundo sequer. É o famoso chiclete. Gruda e não solta mais. Puta que pariu. Ok, você venceu. Famoso chiclete e gruda e não solta mais. Ou seja, ainda por cima aquela representação machista bem babaca de que mulher ou louva ou ignora. Então no caso ela é grudenta e não solta mais. Olha, puta merda, sem noçãozice de jornalista não tem fim, rapá. O primeiro chefe é o Homem-Ovo numa caranga furadora de paredes? Sei lá, eu achava animal esse carro quando era criança. Agora alguém pode notar aqui que o ritmo do jogo muda para se acomodar ao chefe, mas aí eu vou pegar emprestado uma fala do canal Geek Critique. Os chefes são um contraste com o restante do jogo em função de não ser mais tão veloz, mas só aparentemente. Por quê? Se você dominar as mecânicas, enfrentar os chefes é rápido e interessante. Rejogar Sonic é um ciclo constante de aprender e jogar melhor e você se sentir recompensado. Então matar os chefes pode se tornar super rápido se você domina as mecânicas. Eu sou ruim, então não é esse o caso. O segundo chefe não é mais uma casquinha voadora ou outra caranga, olha só. Só melhoras do jogo anterior. Os chefes têm uma tendência de serem mais únicos em cada área. Mas aqui é evitar essas plataformas móveis o quanto possível e cair diversas vezes na cabeça do Homem-Ovo, sempre fugindo desse químico que até agora você podia nadar nele, mas agora virou algo mal. Vai entender, eu não ligo, o que importa é ganhar do boss. O terceiro é o primeiro retorno da casquinha voadora, em que você tem que aproveitar as mecânicas do chefe pro seu benefício. Vai pulando nas flechas que ele dispara, sobe o totem e vai batendo nele. Não tem complicação nem dificuldade. Cassino Night é uma zona espetacular. Dá um ligue no mapa dela e no elenco. Aproveitando os bumpers e as cores neon da área 3 do jogo anterior, os caras reviraram as coisas de cabeça para baixo e fizeram esse cassino maravilhoso, meu. Como se o Sonic fosse uma bolinha de pinball e houvesse máquinas de alavanca para ativar por aí. Elas dão prêmios ou não se você tira 3 homem-1. Já deu para notar uma coisa com essas 4 áreas, né? As cores. Ao invés de 2 cores principais como no jogo anterior, a gente tem uma cor de destaque para a tela e 2 fazendo contraste. Aqui o vermelho e o azul ficam contra esse dourado fosco, ou eu não entendo porra nenhuma de cor. As 2 telas do cassino seguem a lógica principal e sem desacelerar o Sonic. Você vai pular muito nessas telas, contudo com a vantagem de não ser algo lerdo que nem no primeiro jogo, mas com a ajuda dos bumpers e das alavancas. O quarto chefe é a epítome de como o jogo avançou em termos de design.
Eles reaproveitam os principais elementos e cores da área pra você enfrentar o chefe. Olha que coisa doida, psicodélica. E perceba, o chefe nem tem nada demais. É ele voando numa casquinha voadora, com raios embaixo que você não pode pegar, e às vezes soltando uma bomba. Mas a ideia é de só poder alcançar ele usando os elementos da área. Isso foi fantástico. As áreas Hilltop e Mystic Zone não tem muito o que acrescentar. Elas são mais lentas que as anteriores, com direito ao retorno desse balanço do inferno da Twilight Zone e finalmente fugir correndo da lava. Enquanto que Mystic Zone tem muitos momentos de invencibilidade para correr na tela. Os elencos tornam essas telas desafiadoras. Na Hilltop porque errar um pulo é fatal e eles estão aqui para garantir que você erre. Na Mystic Zone porque ou estão ali impedindo que você corra, ou estão te pegando de surpresa saindo de um canto qualquer. São zonas bacanas e babacas, mas nada demais pra falar. Os chefes, em contraste com essas áreas, são sensacionais. Na Hilltop, o Homem-Ovo vai cuspir fogo, queimar o chão quando ele retorna para a lava, te obrigando a se manter em movimento o tempo todo. Mas basicamente, se você encaixar certinho, você pode pular nele sem parar até que ele fuja. Do contrário, se for que nem eu, você fica em movimento sem parar. Já na Mystic Zone é outro chefe que demanda que você esteja sempre em movimento e que demanda mais atenção. Ele vem com duas furadeiras gigantes que você não pode encostar, e toda vez que desaparece estalactites e não estalagmites caem aos montes e te obrigam a ficar desviando. Se você souber girar no lugar e ficar atrás do Homem-Ovo, você limpa ele muito rápido. Senão você sofre como eu sofri. Mas aqui o jogo já tá te educando para áreas de colisores diferentes do mesmo sprite como no primeiro chefe. E diferente de eu, é melhor você se ligar nessa informação, porque ela é relevante depois. Haha, Arábia Saudita. Oil Ocean. Ah, qual é? É um lugar com tema musical preconceituosamente arábico, cheio de petróleo, sol forte e indústrias ao fundo. Mas na fuça que isso é impossível. Sabe, na verdade, eu acho que inclusive quando você acerta inimigos aqui, não deveriam ser animais, deveriam sair mulheres de hijab. Os caras lá reconheceram recentemente que mulheres podem ter direitos como animais, então elas poderiam dirigir. Não é todo hijab que é opressão. Puta merda. Acho. Mas na Arábia Saudita não dá, né, filhão? Tá doido? Você tá querendo que derrube teu canal? O que eu vou fazer, é verdade? Sabe, se eu estivesse falando mal da Rússia ou da China, aí seria em nome da liberdade de expressão, da crítica. Mas agora quando você critica figurinhas alinhadas aos Estados Unidos, nossa, você tá reproduzindo propaganda, fazendo discurso de ódio. Ah, faça-me um favor, é quanta cara de pau. Fosse então falar de... O YouTube me derrubava na hora. As linhas de comunidade deles são quase que explícitas em não criticar esse país, que praticamente está povoado por nazista e Bolsonaro, sabe? Então, é isso. Voltando. A Oil Zone tem um retorno infeliz, mas melhor feito, que são esses ventiladores. Na Twilight Zone e no Sonic, eles eram horríveis. Aqui pelo menos eles desligam eventualmente, você pode passar de boa. Mas o lance dessa tela é saber navegar ela de forma aérea, já que você vai ter que ver todos esses tubos malucos e essas plataformas sacanas. Infelizmente aqui o chefe se repete um pouco com o chefe da Hilltop. A diferença é que ele só ataca quando ele não está visível, mas é quase a mesma coisa. Atira algo e queima o chão. Mas aqui você pode cair no óleo, pelo menos, e você só vai afundando de pouquinho. Por que ali atrás as coisas estão piscando junto do chefe? Tem algo técnico aí, acho que tá meio inesperado.
Metrópolis é quase um revisitando a Scrap Brain, mas melhor. Ela tem toda uma cara de industrial, ao mesmo tempo que tem integração de cima a baixo entre os caminhos. Diferente das outras, esta tem 3 telas. Mas é porque, na verdade, uma delas ia se chamar Área do Genocídio. Sim, os japoneses iam dar uma dessas. A equipe Sega América, que quando viu isso, disse: faz isso não, homem. De resto, essa tela é muito cruel. E eu odeio esse louva-a-Deus. Nossa senhora, toda hora essas porcarias me tiravam as moedas. Pistões, plataformas retráteis, plataformas com espinhos giratórios, grandes rodas dentadas, lava, estrelas da morte. Tudo desenhado pra te pegar de surpresa e te matar. Mas, diferente de Scrap Brain, feitas para, se você souber onde e como estão, você tira elas de letra e passa a tela num pinote só. Mas tenha certeza de que essa será uma tela para você revisitar e tornar game over muitas vezes. Mas muitas vezes. Que bom que você citou isso. Ah, não. De novo não. Ah, de novo sim. Eu trabalho demais fazer essa bagaça. Pode mudar a música, pelo menos? Não. Já deu, né? Voltando à programação normal. Olha, o chefe inicialmente não parece ser original porque é um homem-ovo na casquinha metálica voadora. Mas, nossa, que trabalho que ele dá. E me perdoe quem quer dicas de como matar ele rápido, eu só sei matar ele devagar. Acertando ele toda vez que ele sobe, destruindo os airbags dele, mano. Bem, agora eu espero que todos me desculpem, mas eu errei a gravação, tá? E fiquei com esse pedido de seguidores aí em cima. Quem me seguir eu fico muito grato, mas a verdade é que não era pra estar isso aí não. Vai ser assim agora pro resto do vídeo, porque eu não tenho o que fazer. E eu não gosto de ser mala e ficar toda hora pedindo pra me seguir no YouTube, eu acho isso muito mala. A única razão de as áreas Sky Chase e Wing Fortress não serem uma zona só é por coerência estética, eu acho, porque cada uma delas é só uma tela. E a Sky Chase é uma tela bem curta, com um elenco que manda animais por sua própria morte. Porque na maior, eu acho que as tartaruguinhas que saem daqui não vai ter uma queda atenuada. Portanto, o Sonic está levando pra morte todos esses pobres animais nessa tela, exceto aqueles que ele deixa escravizado nas máquinas. Olha o dilema. Matar ou deixar escravizado, enfim. Você não tem como cair nessa tela porque o Tails é o melhor piloto jamais visto no mundo em cima do Tornado. E sim, esse é o nome do biplano do Sonic. Agora a Wing Fortress. Ela é outra coisa. Assim, nem de longe é cruel como a Metrópolis. Ela só é bem grande e relativamente bem linear, no sentido que você só vai ter um caminho para percorrer.
Mas como última tela, é fantástica. Oportunidades de correr, atenção constante, plataforma móvel que demanda domínio do Sonic, sessões que o elenco vai comer seus espinhos na bala, literalmente. Na verdade, o único elenco é o Clucker mesmo. E ele tem ódio pra jogar em você. Olha a cara dele. Esta tela final é demandante de tudo que você aprendeu no jogo. Mas antes do chefe, se liga de pegar essa vida bem na rabeira da nave. E depois, quando você está nessas plataformas, você procura esse lugar secreto. Por que eu tô falando disso agora? Ah, meu caro, você vai entender. Você vai entender. Então, o chefe da Wing Fortress é uma sacaneação digna de sadismo do desenvolvedor. Começa que você não tem claro o que você tem que acertar, já que o Homem-Ovo tá protegido de você. E depois de algumas mortes, você vai descobrir que é o canhão de raio. Sim, o canhão de raio que você tem que destruir. Enquanto isso, essas plataformas demoníacas são a única forma sua de atingi-lo. Aqui é pra esgotar todas as vidas que você encontrou em todas as telas anteriores e por isso falei pra pegar vidas. Eu salvei aqui com o Sega Classics e que se lasque. Nossa senhora, muito trabalho, sai pra lá. Ah, lá vem, olha o cara do Git Good se coçando aí. O truque aqui é colar no canto. Conceito de estratégia, em grego, estratégia. Esperar o canhão chegar e abrir, porque esquece se ele estiver fechado. E aí você sobe nas plataformas do diabo e acerta elas. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Nesse jogo sutil, cada movimento é estratégico. Via de regra, dá pra acertar umas 2 vezes cada vez que ele para ali do lado. Vai repetindo até dar certo. No, God! No, God, please, no! 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 E antes de ir embora, pega essa vida escondidinha aqui no canto e salva. Ou não, whatever, faz como quiser. Agora vem uma super cutscene que mostra como o Sonic talvez seja um vilão mutante alienígena da história toda. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ele se agarra em um, sei lá, jato espacial, que porra é essa? Sai da atmosfera e suporta tudo isso sem ar para entrar na última área do jogo, a zona do ovo morto. Death Egg Zone. É uma zona de 2 chefes, sem moedas para te dar uma segunda chance durante os combates e dedicado a fazer você recomeçar o jogo. Primeiro, vem o Sonic Metal. Primeira vez que eu enfrentei ele, eu caí de primeira na cabeça dele e morri. Me mata de uma vez! Me mata de uma vez! Eu gosto quando ele dá o raiado! Me mata de uma vez! Me mata de uma vez! Ô, cascavé! O que me gerou a ilusão de que a cabeça dele não tomava dano. Sabe como é? É um jogo antigo, 30 anos, a gente não espera que o colisor do chefe vai ser bem feito. E aí eu tentei dar dano nele com o Spin Dash. Morri de novo. Lembra que eu falei de prestar atenção que os colisores são bons? Então, se não tivesse carregar e salvar, nossa, eu mega desistiria em outros momentos da vida. Ou hoje em dia. Porque, por causa dessa situação, eu não tinha como saber sem morrer várias vezes tentando. Mas o lance é que a metade da frente da cabeça dele leva dano. A outra metade, a de trás, você só morre. Pra piorar, você tem que decorar os movimentos dele. É fixo, mas é bem difícil lembrar tudo se você só chega nele de vez em quando. Mas segue a sequência até matar, dá um ligue, ó. Peraí. Tá vendo esse momento? Esse momento você vai ter que estar em um ponto que ele não te pegue e andar pra não tomar dano. Isso é muita sacanagem. Agora sou eu e você, meu gostoso!
Isso! Depois disso é perseguir o Homem-Ovo, que corre mais que o Sonic, e enfrentá-lo no seu super robô. É fácil, mas é sacana. Espera ele pular, corre pro lado direito da tela, porque o chefe tem que ter espaço para andar depois e não te esmagar. Agora, por que você não pula logo de início nele? Porque as garras dele te pegam. Assim como o Sonic de metal, os colisores são específicos. Ou seja, dá pra pegar ele estando de pé, mas não pode errar. A diferença entre isso aqui e isso aqui é morte. Agora, depois que ele pousa, você tem um momento claro pra bater nele. E aí você se prepara pra pular dos braços. Faça isso e repita e parabéns, venceu o Homem-Ovo de novo. Bem, esse é o fim da minha saga com o Sonic por enquanto. Eu sei que a gente tem o Sonic 3, o Generations, o Mania e por aí vai. Mas o que encapsulou Sonic como sucesso funcional, um estouro, foram os dois primeiros. Tanto que depois de tantos anos de Sonic falidos, o Sonic que ressuscitou tudo, o Sonic Mania, simplesmente resgatou essa fórmula original e elaborou nela. Deu certo. Sonic nunca foi embora a despeito disso. A forma como ele ficou é que sempre foi estranha e com problemas, e forrada de jogos para celular. Mas ele é a influência definitiva sobre a união entre jogos de plataforma e velocidade. Fãs ainda fazem diversos jogos próprios de Sonic, e todos seguindo na fórmula original, incluso um mod para Doom, que talvez seja o melhor Sonic em 3D de todos. E outros jogos como Cloud Beauty ou Freedom Planet, que começou como um jogo de Sonic feito por fãs. Sonic foi ressuscitado na forma de filme, que eu ainda não assisti, e mesmo agora, depois de mais de 30 anos do primeiro Sonic, saiu um novo jogo do Sonic em dezembro de 2022. Mas pra mim, por enquanto, chega. Sonic, me passa um Scott e chama aquela sua amiguinha. Não, Tails não, caceta, vai cagar.